da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, meus queridos irmãos telespectadores, é uma alegria muito grande estar com vocês, nos traz uma paz, a felicidade de poder trocar ideias, de poder estudar com vocês, de poder dividir com vocês a história que se encontra na Torá, nos profetas, no Evangelho de Jesus, onde nós analisamos sobre a ótica da doutrina espírita, sobre a ótica dos textos originais. E eu queria dizer a vocês que nos assistem que eu nunca tive nem terei a pretensão de esgotar o assunto. Porque, como dizia Maimônides, a Torá é um poço de água doce, frias, cristalinas e profundo poço. E que nem todos sabem como chegar até lá. Por isso que existem tantas interpretações, tantas traduções, tantas traições. E nós, particularmente, ao trazermos essas informações e a buscarmos a verdade, não estamos, de forma nenhuma, condenando a forma como os outros a interpretam. Apenas aventamos o cuidado que se deve ter ao abrir a Torá, ao abrir os profetas, ao abrir o Evangelho, para que não possamos trazer para aqueles que nos assistem conceitos que não condizem com a lógica, a razão e o bom senso. Nosso objetivo aqui quase sempre é quebrar paradigmas, destruir dogmas, que os dogmas são imposições e ninguém pode se impor a ninguém a forma de chegar a Deus ou de entender Deus. Cada um tem o seu caminho. Os que me conhecem sabem que eu sou muito ecumênico. Eu sou espírita, mas eu nunca chamei ninguém para ser espírita. Porque eu acho que você tem todo o direito de ter a sua religião. No entanto, siga a sua religião e faça dela um caminho para que você seja melhor. Porque se a sua religião não lhe faz melhor do que você era, mude de religião. Vá procurar uma religião ou uma doutrina que faça você se tornar melhor. Por isso que não imponham absolutamente nada aqui, nós apenas expomos, sem impor. E hoje, eu acho que hoje esse programa e o próximo gerarão em torno desse assunto, que nos foi enviado para a nossa TV Mundo Maior, em São Paulo. Façam as suas perguntas, enviem os seus e-mails, enviem as suas dúvidas, porque nós vamos estudar juntos. Eu tenho aqui uma mensagem de André Luiz de Jesus, que o assunto dele é o livro dos Juízes, capítulo 19 e 20. Ele é do Rio de Janeiro. E ele diz assim: existe explicação sobre o texto em referência? Para ele falar no assunto conforme a linguagem do texto, a linguagem original do texto, poderia pedir a ele, no caso ao professor, a mim, para falar do assunto conforme a linguagem original do texto. Olha, André, eu agradeço demais a tua observação, o teu pedido, porque é realmente um livro peculiar. O livro dos Juízes representa o 7º livro da Bíblia, daquele que vocês chamam de Velho Testamento, que é na verdade não é velho, é o Tanar. E o livro, eu tenho ele aqui. Como você falou em texto original, eu queria só dar que Bob desse uma aproximada aqui, para eu mostrar para vocês exatamente que eu tenho aqui o livro dos Juízes em hebraico.
aproxime mais um pouquinho aqui, por favor, se for possível. Aqui nós temos o nome original do livro dos Juízes. Sefer, em hebraico, Shoftim. Shoft é juiz, Shoftim, juízes. Então, livro dos Juízes. No original hebraico, como André Luiz nos pediu. Ok? Então, nós vamos nos utilizar hoje desse livro para realizarmos o nosso programa. Eu estou mostrando a vocês, porque eu tenho toda a Torá em hebraico, original, como está lá. Ela está aqui. Inclusive, também está aberto no livro dos Reis, na sua linguagem original, porque nós gostamos de mostrar as coisas. No entanto, eu não posso pegar o capítulo 19 e o capítulo 20 do livro dos Juízes sem fazer uma situação desse livro na história e qual o significado desse livro para o povo hebreu. Então, esse livro, como eu falei para vocês, é o 7º livro, porque o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º representa a Torá, ou Pentateuco, ou os 5 livros, ou Megillat Torá, que são os 5 rolos da Torá, que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os nomes que a gente conhece mais devido à influência da língua grega. Mas no original são os 5 nomes, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E aí depois do Deuteronômio, que é o 5º livro, que representa a Torá, aí o 6º livro é o livro de Josué e o 7º livro é o livro dos Juízes. Vamos situar isso na história. Quando eu estive em pesquisa na Samaria, porque é um lugar que muita gente não vai a Israel, é a Samaria, com a questão das fronteiras árabes, palestinos, aquele litígio que infelizmente ainda existe naquele local. Mas eu visitei a Samaria porque ali está realmente uma história muito viva da entrada do povo hebreu quando sai do Egito, que Moisés morre lá no Monte Nebo e passa a direção para Josué. Josué vai com esse povo, derruba a muralha de Jericó e entra em Israel, na terra prometida, ou na terra dos cananitas, dos cananeus, daí porque terra de Canaã. Então, ali Moisés entrega a Josué a responsabilidade e ele leva o povo para uma região chamada Shiló, que é onde ele instala o tabernáculo, que o tabernáculo saiu dali para o templo. Então a gente não conhece muito, não nos é passado a importância da Samaria, mas era uma região de muita história para o povo hebreu, porque ali, depois da morte de Salomão, quando se instala o chamado Reino do Norte e do Sul, as 10 tribos do Norte se instalaram na Samaria. Só ficou 2 tribos fora, que foi Judá e Benjamim, e ficou no chamado Reino do Sul, que era pertencente a um dos filhos, Jeroboão e Roboão e Jeroboão, os 2 filhos de Salomão. Então o povo vem dirigido por Josué, que instala esse povo na Samaria, divide as 12 tribos e ali inicia a história do povo hebreu na Terra Prometida. Mas uma coisa tem que ficar marcante aí, antes que a gente entre no livro dos Juízes. É que Josué, depois de realizar o seu papel de assentamento e da implantação do tabernáculo naquela região, ele praticamente encerrou aí a sua missão. Josué morre, as 12 tribos ficam instaladas
E quem é que ia dirigir esse povo? Tá certo? Aí é que começa a questão maior. Porque o povo ficou sem um dirigente maior. Moisés foi o primeiro que fica no Monte Nebo e passa, vamos dizer assim, a batuta para Josué, leva o povo, implanta, entra por Jericó e vai a Shiló, onde implanta ali, vai ao Monte Gerizim, Monte Ebal, tem toda uma história onde ele reza uma oração ali e começa, faz uma espécie de instalação oficial. E o tabernáculo, aquele que foi construído sob a ordem de Deus no deserto, o tabernáculo é implantado a última vez em Shiló, onde hoje ainda está lá. Quando você visita Shiló, você encontra uma réplica do tabernáculo, você encontra toda uma história que ali ficava situado na tribo de Efraim. Então essa história é preciso que você saiba, porque o grande problema do livro dos Juízes foi o povo hebreu não ter um dirigente maior. Nem tinha mais Josué, que morreu, e também não tinha Moisés, que morreu e entregou a direção a Josué. Então foi um período que eu diria em que o povo ficou acéfalo. Foi o tempo dos juízes. Então as tribos se desentendiam entre si, umas brigavam com os outros, não havia uma unidade naquele povo. Então, ali onde foi estabelecido o tabernáculo, é que surge a figura de Samuel, filho de Ana e Elcana, que Ana era estéril, ela faz uma prece, e ali em Shiló, nasce Samuel, que teve uma influência muito grande na era dos juízes, ou na época dos juízes, que foi um período que vai desde a implantação do povo até a escolha do primeiro rei de Israel. Mas essa história continua, porque a gente vai falar dos capítulos 19 e 20, ao pedido de André Luiz de Jesus, lá do Rio de Janeiro, que eu achei, André, e peço a vocês que nos assistem, que façam a mesma coisa. Envie por perguntas, problemas, questionamentos dessa natureza, porque é importante para a gente ir explorando o processo da história e situando vocês, porque muita gente quer que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas vocês vão ver que Deus estava presente, mas muitas vezes o que está escrito não é a palavra dele. E quando a gente diz isso, a gente não está contra Deus, nem contra você, nem contra religião nenhuma. Nós vamos mostrar isso a começar da segunda parte do nosso programa. Não saia daí que nós retornaremos já. Um minuto só.